Olá, seguidores da Licença na Escola. Sou a doutora Marcela Zignão e hoje eu vim aqui para começar a nossa sessão de vídeos, onde nós iremos tratar sobre o assunto da vez, que é cultura. Bom, durante a semana vocês viram que foi postado 2 textos falando um pouquinho sobre os conceitos antropológicos do que é cultura, endoculturação, etnocentrismo, né? Então nós explicamos um pouquinho o quanto a cultura está relacionada à aprendizagem. Logo, a cultura não pode estar dissociada da escola, muito pelo contrário, ela é uma excelente ferramenta de aprendizagem. E ela deve estar inserida em todas as áreas, todas as disciplinas da escola, né? Então, até foi citado que nos parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, existem os temas transversais, e um deles é a pluralidade cultural, onde deve ser trabalhado em todas as disciplinas, né? Então, através da interdisciplinaridade, é uma excelente forma da gente conseguir trabalhar diferentes culturas, né? Ainda mais num país tão rico como o nosso. Então, a gente pode trabalhar culturas brasileiras, culturas regionais, culturas mundiais, através da interdisciplinaridade. E existem outras legislações que já falam sobre a cultura. Então, a nossa própria Constituição de 1988, ela diz que a cultura é um dos direitos, né, de todos os indivíduos. Na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também está dizendo, né, lá sobre a importância da cultura, que também é um dever do Estado também disponibilizar a cultura, né, para as pessoas, então que a escola também é uma ferramenta de proporcionar cultura e de também manter, né, não apenas manter as tradições, mas também ser capaz de alterar padrões culturais que não são benéficos para a nossa sociedade. Então, por exemplo, quando a gente fala de questões que são estruturais, né? Quando a gente fala de alguns problemas estruturais da nossa sociedade, como o machismo, como o racismo, como intolerância, todas essas questões, elas podem sim ser trabalhadas dentro da escola através da cultura, né? Porque a gente aprende através da cultura e aprende também a respeitar as diferentes culturas. Então, por exemplo, como que a gente pode fazer isso? Vamos trazer o exemplo da questão do racismo, né, que é tão estrutural num país como o nosso. Bom, como que a gente poderia trabalhar isso de uma forma interdisciplinar? Nós poderíamos trabalhar desde a questão da disciplina de história, sobre a história do povo negro, né, desde as questões afro-brasileiras, desde as questões africanas até afro-brasileiras, né, explicando como foi a vinda real dos negros para o Brasil, que não foi uma vinda feliz, né? Eles não vieram para cá tirar férias, e não foi uma coisa simples, eles foram retirados do seu país, foi retirada a cultura desses negros, inclusive retirar a cultura de um povo é uma das formas de promover a apatia desse povo. Então, muitos negros, quando se viram longe das suas culturas, das suas tradições, durante esse percurso cometeram suicídio, né? Então, isso é muito triste, isso não é bem esclarecido, por exemplo, nas nossas aulas de história. Então, isso poderia ser melhor trabalhado dentro das aulas de história. Nós poderíamos trabalhar também, dentro da própria educação física, questões relacionadas à capoeira, à dança afro, né? Então, ritmos mais africanos, afro-brasileiros, e valorizando a cultura negra, mostrando a importância dessas tradições dentro das comunidades, né, para o nosso país. A gente pode estudar as questões geográficas dos quilombos que foram formados no nosso país, a questão das colonizações, de como isso se intensificou, a diáspora, por exemplo, também que aconteceu no nosso país, na disciplina de geografia. Nós poderíamos estudar as formas geométricas utilizadas na moda africana, tanto na parte da educação artística, quanto na própria matemática, né? Então, utilizando as formas geométricas como uma forma de estudar e, ao mesmo tempo, remeter a arte desses povos. A gente poderia estudar
sobre essa questão do racismo estrutural propriamente, dentro da própria sociologia, da filosofia, né? Ampliar o debate, ampliar o diálogo, proporcionar às crianças e adolescentes vivências diferenciadas daquelas que são as que a gente tem já no nosso ambiente familiar, na nossa comunidade, e mostrar que, apesar de sermos todas diferentes, como, né, nós falamos durante a semana, essa diferença, essa nossa capacidade de produzir tantas culturas diferentes é que nos torna humano, que nos diferencia, que diferencia a nossa espécie. E a escola pode fazer isso de uma maneira maravilhosa e que não é simplesmente porque isso foi mantido durante muitas gerações que isso não pode ser modificado, né? Então nós tivemos aí, por exemplo, a questão da época nazista na Alemanha, né, onde se pregava que as questões biológicas e hereditárias elas tinham maior influência, né, que a raça era soberana, né, a raça ariana era soberana, e hoje já se sabe que não existe nenhuma comprovação científica em relação a isso, e foi possível lá, por exemplo, ultrapassar essa barreira através da educação, através, obviamente, tivemos um período muito triste, né, uma guerra para que isso conseguisse ser superado e muito sofrimento, e a gente não precisa chegar a esse ponto, né? Nós já vivemos uma guerra civil onde, por exemplo, os negros são assassinados, onde mulheres são assassinadas, enfim, e a gente precisa educar as nossas crianças para saber viver com essa diversidade cultural, né? E são tantas culturas lindas que a gente pode aproveitar e ensinar para as nossas crianças, né? O nosso Brasil, ele é tão rico de norte a sul, de leste a oeste. Existe tanta coisa bonita que a gente pode explorar e, ao mesmo tempo, além de valorizar aquilo que é bom, nós podemos também promover debates e fazer com que a mudança da sociedade realmente aconteça e aconteça para melhor através da cultura, porque a cultura ela é muito importante para todos nós. Então, esse é o meu recado no dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, clica na bandeirinha ali do lado para salvar e compartilha com todo mundo que você acha que poderia gostar desse vídeo. Até mais!